o Palmeiras era um time irregular, pouco confiável, oscilava muito, mas tinha mais bons resultados do que maus. Isso permitia que o time ficasse ali no bloco de cima, mesmo fazendo uma campanha de 57, 58%. Tava lá sempre em terceiro, quarto lugar, sempre comboiando, sabe, sem deixar o líder fugir. Então você na 11ª rodada, o Palmeiras cola no Figueirense, que era o líder, fica a 2 pontos do Figueirense, depois de vencer o São Paulo no Pacaembu, numa partida que também foi memorável. Por quê? Porque foi a partida que marcou a despedida do Wagner Love do Palmeiras e do Luiz Fabiano do São Paulo. Luiz Fabiano vendido para a Espanha, para o Sevilha, se não me engano, para Valência, para o Sevilha, sei lá qual. E o Palmeiras vende o Wagner Love para o CSKA da Rússia a preço de... acho que nem banana é tão barato. O Wagner Love estava numa fase tão iluminada que nos últimos 6 jogos dele pelo Palmeiras, ele fez 8 gols. Contando Copa do Brasil e tal. Nos 11 jogos do Brasileiro, aí contando só os jogos do Brasileirão, ele já tinha marcado 8 gols também. Então ele estava fazendo gol de tudo que é jeito. Bola no Love, ele virava, ele arrancava para cima do zagueiro, ele limpava, ele achava o espaço, fazia cada golaço. Engraçado que hoje ele não é nem sombra daquele moleque, né? Aliás, acho que nunca na carreira dele ele voltou a ser o Wagner Love do Palmeiras. Nem nos anos que ele até teve alguns destaques jogando pelo Flamengo, pelo próprio Corinthians, mas acho que nunca ele foi tão matador, tão goleador quanto aqui na casa dele, que hoje ele vira as costas, né? Ele deixa o Palmeiras com uma média de quase 1 gol por jogo, vendido a preço de banana pelo Mustafa, depois de fazer 2 gols do São Paulo. O Luiz Fabiano deixa o São Paulo com uma derrota, perdendo o pênalti. O Sérgio pega um pênalti. Tava 2-0 para o Palmeiras, 2 do Love, pênalti para o São Paulo, o Sérgio pega. No final o São Paulo ainda desconta, faz um gol com o Cicinho, mas não importa. E eu lembro que a torcida do São Paulo estava em crise com o time. E eles foram protestar. Eles ficaram no tobogã nessa tarde. Eu estava lá no Pacaembu. E eles pintaram o tobogã de amarelo. Todo mundo de camisa amarela, os torcedores do São Paulo. Eles combinaram pelo Orkut, sei lá por onde. E de camisa amarela porque o time era um time amarelão. Essa era a bronca deles. E aí eles pintaram o tobogã de amarelo. Pintaram com as camisetas, né? Faixa amarela e tudo mais. E o Palmeiras meteu 2-1 no São Paulo, na despedida do Love e do Luiz Fabiano. E o Palmeiras seguia ali comboiando. Só que sem o Love. Aí vem o jogo com o Paraná. A diretoria contrata um novo atacante. Sei lá de onde acharam um tal de Caê. Caê com K. K-A-H-E com acento circunflexo. Caê. Caê. E esse tal de Caê mete 1 gol na estreia contra o Paraná Clube, fora de casa. E na estreia em casa, no Palestra, ele enfia 3 no Juventude. O cara faz 4 gols em 2 jogos. Substituto do Wagner Love. Eu juro que eu acreditei que podia ser mesmo. Nossa, achamos um cara do além, melhor que o Love. Só para iludir, né? Só para machucar. Mas, de qualquer forma, seguia aquilo que eu falei para vocês. Né? Já sob o comando do Estevão Soares, o Palmeiras ia... né? Metia 3 no Juventude, ganhava do Paraná fora de casa, e fazia os pontos. Os outros times empatavam, tropeçavam, perdiam, sabe? Todo mundo perdia muito ponto para time pequeno. O Palmeiras não perdia tanto, perdia, mas não tanto.
Isso fazia com que o Palmeiras ficasse sempre em terceiro, quarto, e sempre comboiando, sem deixar o líder fugir. Tanto que, num desses tropeços do Santos, que estava na liderança, o Palmeiras chega na liderança na rodada 25. O Palmeiras ganha de 3-1 no Internacional, no Palestra, e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Na rodada 25. Tinha 46. Então, terceira rodada do segundo turno, o Palmeiras assume a liderança do campeonato. Estava tudo muito embolado, não era uma liderança com 70% dos pontos, era uma liderança com 57%, 58%, mas era líder. E aí, agora vai, né? Agora vai nada. Aí vem mais uma oscilação. Aí o Palmeiras fica 6 jogos sem ganhar. 6 jogos. Quer ver os jogos? Dá uma raiva. Palmeiras empata com Vitória. Em Vitória. Em Salvador. Palmeiras perde um derby. Tinha enfiado 4-0 no primeiro turno, né? Perde no segundo turno. 1-0. O Palmeiras empata com a Ponte Preta. Perde em casa do Cruzeiro, e esse jogo foi doído. Que foi um jogo que era a festa dos 90 anos do clube. Foi no feriado de 7 de setembro. E foi o primeiro jogo no Palestra depois que o Palmeiras fez 90 anos, né? Em 26 de agosto. Então, 26 de agosto de 2004, 90 anos. No dia 7 de setembro, então, a Diadora fez um uniforme super bonito, inteiro branco, com a cruz de Savoia. E o Palmeiras foi jogar contra o Cruzeiro, até sai na frente, 1-0. Se não me engano, o gol do Osmar. Eu lembro do lançamento do Elson. O Elson fez um lançamento do meio do campo, deu a bola, acho que foi o gol do Osmar, quer ver? Eu vou checar aqui direitinho. Vamos lá, vai. Vamos achar esse gol aqui. O lançamento do Elson foi uma coisa preciosa, exatamente. Gol do Osmar. Osmar cambalhota. Então, o Palmeiras. É aquela velha mania do Palmeiras, né? O cara meteu gol na gente, jogou bem, contrato, né? Santo André. Osmar de Santo André, o Palmeiras pega. E lembra que na época não tinha essa de contratação nas janelas, como é hoje. Contratava a qualquer momento. Era assim, era mais caótico a formação do elenco. Caótica, né? A formação do elenco. E então o Elson faz um lançamento espetacular do meio do campo. Ela cai no pé do Osmar, já dentro da área. O Osmar mata e faz o gol 1-0. O Elson, marrento. Por isso que eu falei, ele se achava o Zidane. Tudo bem que nesse lance ele foi muito bem mesmo. Mas ele fica fazendo assim, sabe? Mostrando o nome dele. Por isso que a torcida pegou tanto no pé. A torcida não gosta de jogador assim. A não ser que o cara realmente arrebente, né? Mas ele era contestado. E ele não aceitava a contestação, e quando ele fazia uma jogada boa, ele olhava para a torcida e desafiava. Aí não, né, meu garoto? Ainda mais porque o Palmeiras tomou 3 do Cruzeiro. De virada, 3-1 para o Cruzeiro, estraga a festa dos 90 anos. Então essa foi mais uma das 6 partidas sem vitória do Palmeiras. Perde o clássico para o Santos, no Pacaembu, e empata com o Coritiba. Então vejam, nessas 6 partidas o Palmeiras fez só 3 pontos, 3 empates e 3 derrotas. E despenca para 7º lugar. A 9 pontos do líder. Tava tudo, né? O Palmeiras estava líder emboladinho. Faz 3 pontos em 18 possíveis, fica 9 para trás. 9. Mas tem campeonato pela frente ainda, né? E do nada, o Palmeiras vai jogar em São Januário e enfia 5-2 no Vasco.
Como assim? O time tá tomando pau de todo mundo, vai lá e enfia 5 no Vasco. Enfia 5 no Vasco. Pedrinho jogou muito, né? Fez um gol, mas deu um monte para os outros. O Osmar fez 2. E o Palmeiras enfia 5-2 do Vasco. Vasco que tinha Petkovic e só. O time do Vasco era ruim. Goleiro era outros serve, o tal de Tadic, mas levava gol de tudo que é jeito. Mas não importa, 5-2 no Vasco e seu Januário. E aí o Palmeiras engata uma reação de novo. Vejam como oscilava. Começa a pegar uns times mais fracos, o Palmeiras ganhava. Então o Palmeiras enfia 3-1 no São Caetano. Perde para o São Paulo, mas ok. Né? Ainda tinha saído na frente. Mas aí ganha do Juventude fora, ganha do Atlético Paranaense, ganha do Botafogo, ganha do Grêmio lá no Olímpico. O Grêmio que também não era nada disso. O Grêmio, inclusive, acho que seria rebaixado esse ano. Ficou em último lugar o Grêmio. Desses 26, o Grêmio foi o último, assim, longe. O Grêmio ficou em 26º, mas longe do 25º. Eu vou escalar o Grêmio aqui. Márcio, George, Fábio Bilica, Balói e Léo Inácio. Cláudio Miro, Luciano Santos, Arilson Fujão e Bruno, não sei que Bruno é esse. Cláudio Pitbull e Roberto Santos. Esse era o time do Grêmio. O Palmeiras ganhou lá fora. Se não me engano, esse jogo foi em Caxias. E o gol do Ricardinho. Ricardinho era um pontinho que o Palmeiras também tinha arrumado, sei lá onde. Mas que funcionou bem até naquele time. O gol do Ricardinho foi os 40 e tralalá do segundo tempo. Pra lá dos 45 já. Mas ganhou do Grêmio e continuava reagindo. De repente, o Palmeiras, nos 10 jogos seguintes, depois de ficar 6 sem ganhar, nos 10 jogos seguintes, o Palmeiras ganha 8 e empata 1. Só perde aquela do São Paulo. E volta pra briga. Então nós já estamos, amigos. Por que aconteceu essa reação? O Pedrinho, que estava oscilando fisicamente naquelas 6, tinha que ficar no banco, não podia jogar o jogo inteiro. Entrava no segundo tempo só, male. Ele vira titular de novo, ele recupera a condição física, mais constância, se ele tivesse num clube que desse condições para ele. Eu acho que é isso que a nossa torcida tem que falar. E não pode esquecer de quem é o responsável por isso. Tem um nome: Mustafa Contursi. Nunca esqueçam. E ó, vão fazendo a recapitulação aí, ano após ano. Quantas vezes eu falo o nome desse senhor? E nunca é para elogiar. E não é porque eu não quero. É porque não merece. É porque só faz cagada. É porque é o pior presidente da história do Palmeiras. Pelo que fez quando presidente e pelo que fez quando era político, puxando as cordinhas. Mas vamos em frente. Então o Palmeiras chega na rodada 41, depois de uma reação espetacular, encosta no Santos, 4 pontos de distância do Santos. E o Atlético Paranaense está ali rondando também, o Palmeiras está em terceiro lugar. Então tem o Santos, o Atlético Paranaense e o Palmeiras, tudo separado por 4 pontos. Faltando 5 jogos para o final. E aí vem a sequência final. E o primeiro jogo dessa sequência final de 5 jogos, o Palmeiras recebe o Guarani no Palestra. E perde de 2-0. Porra! É o que acontece. O Palmeiras perde de 2-0 em casa. Tudo bem, estava 1-0 até os 40 e pouco do segundo tempo. O Palmeiras foi que nem louco para frente e acaba tomando o segundo, mesmo com um jogador a mais. Mas o Palmeiras não consegue ganhar do Guarani em casa. Do Guarani, cara. E não é o Guarani de 78, né? De Zenon, Careca, Renato. É o Guarani de 2004. E aí o Santos ganha, e aí faltando 4 rodadas, a diferença foi para 7 pontos. Então, sabe quando cai o castelo de cartas? Você fala, puta, como eu fui idiota de acreditar nesse time.
E realmente acaba o ano. Porque faltam 4 jogos, mas o Palmeiras tem que tirar 7 pontos. Não tira. Não tira. Mesmo que ganhasse todas. Né? E o próprio time do Palmeiras já, né, entrega a paçoca no final. Nos últimos 4 jogos só ganha um. E acaba o ano, acaba o campeonato. O Palmeiras termina em 4º lugar. Só não perdeu a vaga da Libertadores porque estava bem aberto em relação ao 5º lugar. Então os pontos que perdem nessa reta final aí não fazem diferença. Então é o que acontece. O Palmeiras tinha um time irregular, num contexto de um futebol muito fraco, geral. Perdia menos pontos para os pequenos do que os outros times. E se tivesse um time bom, ou 2 times bons, esses times iam chegar na frente. Foi o que aconteceu com o Santos e Atlético Paranaense nesse Campeonato Brasileiro. Tinham times um pouco acima da média. Foi o suficiente para ser campeão e vice. O São Paulo acaba em 3º lugar e o Palmeiras em 4º com times medíocres. E dali para baixo é mediocridade atrás de mediocridade. Só precisamos lembrar também que teve aquele lance do Serginho, né? O zagueiro do São Caetano, que morre em campo numa partida contra o São Paulo. O São Caetano perde 25 pontos. O São Caetano era para ser o 4º, 5º lugar nesse campeonato. Ele acaba indo parar lá em 20º. Mesmo assim não é rebaixado, hein? Com 25 pontos. Ele cai ali pro bolo final ali, mas ainda consegue se salvar, o São Caetano. Para vocês verem como o futebol estava nivelado por baixo. O São Caetano, também daquele nível São Caetano de sempre, fazendo campanhas de destaque no Campeonato Brasileiro. E assim termina o Campeonato de 2004. Qual a perspectiva que você tem para 2005? Nenhuma. Nenhuma. Porque o presidente eleito ao final do ano é o Afonso de la Mônica, apoiado pelo Mustafa. E a gente esperava que, né, o Mustafa, depois que ele decidiu deixar de ser presidente, e a gente que não conhecia, eu não conhecia nada da política, né, do Palmeiras, falou assim, o Mustafa ele ganha, porque ele tem os conselheiros ali, ele tem o apoio dos conselheiros. Mas quando ele decide não sair, eu falo assim, agora acabou o mustafismo, né? Agora o Palmeiras volta aos eixos. Você tem o candidato do Mustafa e o candidato da oposição. Pô, a oposição vai ganhar. Não é o Mustafa? Imagina. O Afonso de la Mônica dá uma lavada. Eu não sei se foi no de Serafim, eu não sei se foi no Beluso. O Afonso de la Mônica ganha de lavada. E foi nesse dia que eu resolvi ser sócio do clube. Então em janeiro de 2005 eu fiquei sócio do Palmeiras e aí fui fazer política lá dentro. Uma experiência que eu não faria novamente. De qualquer forma, essa oscilação do Palmeiras tornava o time muito frágil, tornava o time muito sujeito a chuvas e trovoadas. Nunca que você podia confiar no time. Você ia para o estádio apoiar o time, você ia torcer para o Palmeiras por amor. Mas você sabia que o time era baseado em 2, 3, 4 jogadores e o resto era ruim. Então você tinha que torcer para ou ter um mata-mata ali para você ter alguma chance, ou no caso de um campeonato brasileiro, de dar uma sorte. Então o Palmeiras deu até essa sorte no campeonato de 2004, mas não era suficiente para chegar na frente e fazer o que tinha que fazer.